Fala galera, Rodrigo aqui novamente, trazer para vocês a segunda parte da minha coleção de jogos de Nintendo DS. Vou trazer mais alguns jogos hoje para vocês, tá? E naquele mesmo esquema, vídeo sem muita produção, só mesmo para mostrar os jogos aí para vocês, tá? Aquele mesmo esquema, vou abrir os jogos e tal, mostrar direitinho. Para começar, tá aí o New Super Mario Bros, né? Que é um jogo que você precisa ter numa coleção de Nintendo DS, né? Jogo bem legal, a plataforma. Dispensa comentários, né? Jogos do Mario. Fazia muito tempo que a Nintendo não lançava nada 2D depois dos ports, né? Que foram passados, que foram feitos para o Game Boy Advance. Então é um jogo bem legal, cara, né? Apesar de eu achar ele um tanto fácil, mas é um jogo bem divertido, bem interessante. Tem muita coisa para fazer, coletar as estrelas, não sei o que e tal. Então, é um jogo bem legal, dispensa comentários, né? Como eu disse, os manuais aí da Nintendo super caprichados, né? Super coloridos, muito legais aí. O jogo bem interessante aí do Mario, apesar de não ser o meu favorito, mas um joguinho bem legal de plataforma. Vamos pro próximo. Temos aqui Diddy Kong Racing DS, que é um port, né, da versão do Nintendo 64. Algumas coisas foram implementadas aqui, algumas funções com a Stylus, né, foram colocadas nesse jogo. Só que teve uma coisa que o pessoal não gostou muito. Alguns personagens que eram jogáveis na versão de 64 não são mais aqui, tipo Conkers, né? Era jogável na versão de 64, não é nesse, não está disponível. O jogo é interessante porque ele não é apenas só um jogo de corrida, né? Ele tem uma aventura por trás, tem toda uma questão, né, relacionada às corridas, né? É um jogo divertido, assim, não é o melhor jogo. Tem gente que inclusive acha que houve um downgrade, né, em relação à versão de 64. Mas eu curti o jogo, achei o jogo interessante, né? Tem essa questão, não é apenas um jogo de corrida, de kart, né? Parecido com o Mario Kart. Não, ele tem toda uma questão, também tem uma história por trás, eu achei bem legal por isso, tá? Vamos pro próximo. Temos aqui o Yu-Gi-Oh! World Championship 2009. Havia um tempo, né, nessa época do DS, que os jogos de Yu-Gi-Oh! Eram lançados anualmente, né? A partir de 2007, tinha um jogo do Campeonato Mundial de Yu-Gi-Oh! Regularmente até 2011, né? Foi o último que foi lançado para o DS. E, cara, são jogos bem legais, assim, para quem curte, né? O jogo, o card game. Apesar disso aqui não ser o meu favorito é o 2008, que é o melhor deles para mim, que é um jogo mais rápido, as ações acontecem mais rápidas, né? Mas apesar de ser um jogo bem interessante, né? Esse aqui tem uma jogabilidade diferenciada em relação ao 2008. Você controla um personagem mesmo andando pelos lugares e tal. Tem as corridas de moto, aquela coisa toda aí da série 5Ds, né? Apesar de eu não gostar muito, mas. E a minha cópia tá completa aqui, galera, com os cards, né? Os cards que vinham originalmente aí com o jogo. Sempre os jogos de Yu-Gi-Oh! Vinham com cartas, né? O jogo físico mesmo. Isso acaba tornando a, o jogo mais valioso, digamos assim, né? E o meu tá completinho aqui com o manual, tudo bonitinho. E tá aí, galera. Um jogo interessante de estratégia, né? De card game e tal. Bem legalzinho o Yu-Gi-Oh! 2009. Apesar desses problemas, né? De ser um pouco lento e tal, mas é um jogo que vale a pena sim ser jogado. Vamos pro próximo, que é um RPG muito legal, galera, aqui, que é o Lunar Knights. Esse jogo aqui é um jogo da Konami, para quem não sabe. Esse jogo aqui, na realidade, no Japão, ele foi lançado com o nome original, né, que é o Boktai 4. Mas aqui na América eles afastaram a ideia do Boktai, porque o Boktai, apesar de ser um jogo muito legal, ele não fez muito sucesso na América, né? Então eles quiseram afastar um pouco aí o nome Boktai e fizeram com esse nome Lunar Knights aqui na América, né? É um jogo feito pelo Kojima, o estúdio do Kojima, que é uma divisão da Konami que trata só dos jogos mesmo dele, criador da série Metal Gear, né? Então, é um jogo muito legal, de qualidade, cara. Esse jogo aqui é muito interessante, a história é muito legal, jogabilidade muito boa, um RPG sensacional. Para quem jogou Boktai, com certeza vai se familiarizar com esse jogo aqui.
E ele tem funções interessantes também. Se você tiver algum cartucho do Boktai, tiver um DS Lite ou um DS normal, e você conectar esse cartucho, né, você vai ter acesso a algumas funções de sol, por exemplo, né, aquela polêmica envolvida lá, o Boktai. Então, cara, é um jogo muito bom. Olha só a arte aqui da parte de trás do manual, lindíssimo. É um jogo muito legal, um RPG sensacional, galera. Eu tive a oportunidade de pegar esse jogo, apareceu aí, e eu não perdi de jeito nenhum a oportunidade de pegar esse jogo maravilhoso aí, que eu já estava querendo há algum tempo, né? E acho que tem mais ou menos uns 5 meses que eu peguei ele. Sensacional o jogo, recomendo demais esse RPG para quem não conhece. Lunar Knights. Aqui um jogo que eu confesso que eu não gosto muito, mas é um jogo que você jogar ele no DS é uma coisa, você jogar no emulador é outra coisa totalmente diferente. Que é o The World Ends With You, um RPG incrível da Square Enix, os mesmos criadores aí da série Kingdom Hearts. É um jogo muito interessante na sua premissa. As músicas desse jogo são sensacionais, a jogabilidade é muito interessante. Você controla dois personagens ao mesmo tempo, um na tela de cima e outro na tela de baixo. Sendo que da tela de baixo você controla com os comandos da Stylus e a de cima você controla com comandos no D-pad, né? E isso é uma loucura. Se jogar esse jogo no DS é uma experiência totalmente diferente, cara. Esse jogo foi portado inclusive pro Switch. Eu não confesso que eu não vi, eu não sei como que eles fizeram. E me parece até que tem um jogo novo da série, né? The World Ends With You. Então, cara, é um jogo bem interessante, apesar de não ser um dos meus favoritos. Mas é um jogo bem legal, um RPG da Square. Músicas muito boas, ambientado no Japão. Cara, jogo muito interessante, de verdade mesmo. Jogo bem interessante, tem uma premissa muito legal, músicas muito boas e uma jogabilidade única, que eu acho para você poder aproveitar esse jogo, que realmente você tem que jogar ele num DS mesmo. Olha a arte aí, o estilo gráfico muito bonito. Cara, um RPGzinho que também tem aumentado aí de preço ultimamente, né? São poucas as cópias que eu tenho visto aí no Mercado Livre, mas quando eu vejo sempre a galera pede por volta de 300, 350, né? Joguinho bem interessante aí, vale a pena também conferir. Próximo, agora uma série aqui que vou falar pra vocês. Que jogos maravilhosos, cara. A série Castlevania, temos aqui o primeiro deles que é o Dawn of Sorrow, continuação direta do Area of Sorrow do GBA. Há quem diga que os gráficos não ficaram muito legais, né? Porque mudaram o estilo, agora é um estilo anime, não sei o quê. Outro estilo gráfico da versão de GBA era melhor e tal. Mas eu vou ser sincero pra vocês, pra mim não foi um problema, não me atrapalhou de verdade. É um jogo sensacional, sem dúvida nenhuma, um dos melhores jogos do Nintendo DS, né? Cara, sensacional esse jogo, dificuldade balanceada, um jogo muito cheio de detalhes, né? Toda aquela exploração que envolve os jogos de Castlevania. Cara, sensacional. Eu particularmente gostei demais, até mesmo daquela questão, né, dos selos. Quando você mata um chefe, você precisa desenhar o selo correto, né, na tela de toque. Eu achei muito massa isso. E, cara, não tem muito o que falar, né? Castlevania. Infelizmente, os jogos de DS estão ficando bem caros, né? A galera tá pedindo bastante caro aí nos jogos. E, né, mas mesmo assim, se você tiver a oportunidade de aparecer, pegue, que são jogos sensacionais. Próximo também, Castlevania Portrait of Ruin, jogo também maravilhoso. Esse aqui você joga, tem uma peculiaridade na jogabilidade, você joga com dois personagens e pode jogar com eles ao mesmo tempo, inclusive, né? Você pode alternar os personagens e tal. Cara, também o jogo, não tem muito o que falar. Esses jogos de Castlevania no Nintendo DS são muito bons mesmo. Pra mim, estão entre os melhores, sem dúvida nenhuma, da série Castlevania. Muito bons jogos. Recomendo demais esses jogos aqui, apesar de, como eu disse, né, estão caros, né? E o próximo, não menos importante, para mim é o melhor dos três, que é o Order of Ecclesia. Cara, esse jogo aqui é demais. Essa personagem principal, pela primeira vez na série, nós temos uma personagem feminina principal. Portrait of Ruin também tem, mas são os dois, né? Você joga com Jonathan e a Charlotte. Aqui não, a Shanoa é a personagem principal.
Cara, esse jogo tem uma história sensacional, cheio de reviravoltas, cheio de intrigas, muitos mistérios envolvendo uma certa cidade chamada Eclísia, né? Você precisa, a princípio, encontrar os moradores dessa cidade. Então, cara, é um jogo muito bom, sensacional, um dos melhores jogos de Nintendo DS, sem dúvida nenhuma. Esse jogo realmente é um jogo daqueles que você rasga elogios porque merece. É um jogo muito bom. Infelizmente, então, esse aqui principalmente está caríssimo. Eu já vi gente anunciando ele no Mercado Livre por R$ 1.000, né? Eu peguei os meus, os três, né? Acho que foi em meados de 2017, se eu não me engano. Paguei 400 nos três, galera. Então, né, os preços hoje em dia estão uma loucura. Mas eu recomendo demais esse jogo, cara. Castlevania Order of Ecclesia é demais, sensacional. Vamos pro próximo. Que um RPG, galera, incrível. Esse aqui, sem dúvida, tá no meu top 10 melhores RPGs de DS, que é o Radiant Historia, jogo da Atlus. Envolve viagens no tempo, gráficos sensacionais, músicas sensacionais, jogabilidade incrível. A batalha desse jogo aqui é estratégia pura, apesar de ser um RPG por turnos, né? Só quem jogou esse jogo sabe do que eu tô falando. Jogo muito bom, cara. Muito bom. Os personagens são bons, bem desenvolvidos, a história é muito boa. Cara, a Atlus está de parabéns com esse jogo aqui. Não à toa ele foi relançado para o 3DS com algumas melhorias, né? Eles melhoraram algumas questões envolvendo o tempo, né, do jogo. Mas, cara, essa versão de DS para mim é excelente também. Ótimo jogo, ótimo RPG, recomendadíssimo para você que não conhece. Pega esse jogo aqui, bota no emulador aí e joga que é sensacional, cara. Mais um RPG também incrível, galera. Esse aqui, o destaque dele para mim maior são os gráficos, que é o Okamiden. Cara, esse jogo é uma maravilha, uma verdadeira obra de arte em forma de jogo. Os gráficos desse jogo são sensacionais, parece que foram desenhados à mão, né? Que é um jogo bem no estilo Zelda, né? Eu achei. Você controla Shibiteratsu, né? Que é o filho do Amaterasu, né? Que é o jogo, é o personagem principal do Okami, o jogo, né, principal, que é uma sequela, né, do jogo Okami. E cara, esse jogo é incrível, incrível mesmo. Eu acho que esse jogo ele inclusive é perfeito para o Nintendo DS, né? Porque tem a questão do pincel que você no jogo utiliza, né? Então se encaixou perfeitamente na premissa do Nintendo DS, né? E cara, um jogo, como eu falei, belíssimo graficamente. Olha só o manual, a Capcom realmente fez um primor com esse jogo aqui, os gráficos são lindos, cara. Tem uma imagem aqui no manual que eu quero mostrar. Olha só que coisa linda essa arte, cara. Cara, incrível. Por que as empresas abandonaram os manuais, gente? Nossa, isso aqui é prato cheio para quem coleciona. Então, eu recomendo demais aí para vocês esse jogo, Okamiden, sensacional, RPG incrível, história muito legal. Curto demais esse jogo e recomendo demais esse jogo, Okamiden. Agora vamos pro próximo, um jogo também que infelizmente ultimamente tem ficado caro e difícil de achar. Eu vi poucos anúncios desse jogo no Mercado Livre, que é o Tartarugas Ninja 3, galera. Esse jogo saiu multiplataforma, se eu não me engano, Play 2. Mas o de Nintendo DS pra mim é muito bom. É um jogo em 2D muito colorido. Me lembra demais os jogos aí da era 16 bits. Cara, eu curti muito esse jogo. Acho que é um jogo muito legal. Você pode jogar co-op com até 4 pessoas. Cara, muito bom esse jogo, cara, de verdade mesmo. Mas como eu disse, é um jogo que tem ficado muito difícil de encontrar. Eu já vi gente anunciando. O único anúncio que eu vi no Mercado Livre, o cara tava pedindo R$ 500 nesse jogo. Eu acho um absurdo. Mas os preços realmente do Nintendo DS estão muito caros. Mas, cara, é um jogo que se você encontrar, eu recomendo demais. É um beat'em up muito legal, extremamente divertido, vale a pena demais. Você que curte o gênero também. O próximo, um RPG da SEGA, que é o Phantasy Star Zero. É um jogo aí bem
uma sequela, digamos assim, do online, né? Jogo bem legal, um RPG me surpreendeu, apesar de eu não curtir muito, né? Eu sou fã da série principal, principalmente Phantasy Star 4 e o Phantasy Star 1, né? O Phantasy Star 1 do Master System, Phantasy Star 4 do Mega Drive. Mas eu curti esse jogo, um RPG de ação, bem interessante. Apesar de ele ter um modo online bem legal, cara. Coisas, recursos bem, né, inovadores para a época desse jogo aqui, para um portátil. Mas ele tem uma história principal também legal, divertida. E eu curti de verdade, assim. Não é aquele jogo, oh, que jogo maravilhoso e tal, mas eu curti o gráfico. Os gráficos são bons. A jogabilidade eu achei um pouco travada, mas é um bom jogo de RPG, de verdade mesmo. Eu recomendo também. Olha a premissa do que tá vindo aí por agora. Então tá aqui o manualzinho, o jogo completo. RPG bem legal aí, galera. Vamos pro próximo. E o próximo é esse aqui, também um RPG da SEGA. Esse aqui é um jogo obscuro, galera. Que é o Bleach The Third Phantom. Esse aqui é um RPG, cara, de estratégia, ambientado aí no Bleach, né? Você joga com os dois gêmeos aqui, são os personagens principais, mas você tem acesso a encontrar grande parte dos personagens da série Bleach, né? Você montar seu exército e tal. Cara, eu curti demais esse jogo, é um jogo bem obscuro, um jogo que tem ficado difícil também de achar e quando você encontra a galera pede bem caro. Mas o que me chamou a atenção nesse jogo, principalmente, são os combates, né? Você tá lá na tela de combate normal, como qualquer outro RPG de estratégia, né? Tem os locais onde você pode andar. Mas quando você entra numa batalha, você é direcionado para uma tela com sprites lindíssimos, como se fosse um jogo de luta do Bleach, né? Os personagens executam os golpes e tal. Cara, eu achei fantástico, os gráficos são lindos, é coisa de louco mesmo, os gráficos são bem grandes, os sprites são grandes, cara. Olha só, aqui dá pra ver mais ou menos nessa foto. Os sprites são bem grandes, né, e bem coloridos, muito legal, curti demais isso. Achei um jogo bem interessante aí, um jogo um pouco obscuro, né, como eu disse, mas vale super a pena aí pra você que gosta de Bleach, que é jogar um RPG do Bleach, galera. Olha só que legal. Tá aqui esse que é pra você. Pro próximo, agora sim, um jogo de estratégia extremamente conhecido, né, no DS, que é o Advance Wars Dual Strike. Primeiro jogo da série que foi lançado para o DS, continuação direta dos jogos de GBA. Não tem muito o que falar, né? Todo mundo sabe como é a série Advance Wars. São jogos muito bons de estratégia. Esse aqui é extremamente colorido. Cara, muito legal esse jogo. Eu considero ele um jogo difícil de você dominar. Tem muita coisa para fazer, né? Realmente você precisa de muita estratégia para poder jogar esse jogo, porque ele é um jogo difícil, cara, de verdade mesmo. Ele não é um jogo tão simples de você jogar. Eu curti, acho um jogo interessantíssimo e é um jogo também que tá ficando difícil de aparecer, né? A galera tá pedindo caro também nesse jogo. Um bom jogo, recomendo demais aí, Advance Wars do Strike. Próximo, não menos importante, temos aqui Resident Evil Deadly Silence. Esse jogo nada mais é do que um port com algumas coisas adicionais do primeiro jogo de Resident lá do PlayStation 1. Muita gente fala, o jogo é muito travadão, não sei o que, papapá, mas esse jogo aqui pra mim ele tem um fator nostalgia imenso, cara. Eu lembro quando eu era criança, tinha uma locadora perto da minha casa e tinha Super Nintendo, Mega Drive, e eu lembro quando chegou o PlayStation lá, por volta de 99, né? Pra você ver como naquele tempo as coisas eram diferentes de hoje em dia, né? O PlayStation foi lançado em 94, se eu não me engano. Então, em 99, mais ou menos, chegou o PlayStation lá nessa locadora. E um dos jogos que vieram, né, que o cara trouxe, foi esse aqui. E eu lembro que eu ia pra lá, pra locadora, eu criança, pra assistir o cara finalizando esse jogo. E eu lembro do medo que eu tinha, né, cara? Que era coisa totalmente diferente naquele tempo, né? A gente é acostumado com os gráficos 2D, do Super Nintendo, Mega Drive. Vinha uma coisa dessa, realmente, né, dava medo aí na criançada. Então, o jogo para mim tem um fator nostalgia muito grande, é um jogo muito legal no DS. Você tem a opção de jogar no modo clássico, que é a mesma versão do PlayStation, e no modo diferenciado, né? É o Rebuff Mode, que você joga com algumas funções da tela de toque, alguns puzzles,
Algumas partes você precisa interagir com a tela de toque para matar os inimigos. Mas no mais, a jogabilidade bem parecida mesmo. Inclusive, a forma travada de se jogar, eu achei isso interessantíssimo que eles fizeram. E é um jogo também que tá ficando caro, galera. Felizmente, a galera tá pedindo muito caro nesse jogo. No eBay, inclusive, o preço dele explodiu demais nos últimos meses. Deu uma queda agora recentemente, mas mesmo assim, não deixa de ser caro. Se eu não me engano, tá $90, né? A versão completa lá no Price Charting. Então, cara, mas mesmo assim é um jogo sensacional. Recomendo demais aí pra quem curte o gênero Resident Evil. Vamos pro próximo. Temos aqui o Digimon World Championship, né? No vídeo passado eu mostrei o Digimon World Down. Eu tenho também o Digimon World Championship aqui para DS. Peguei esse jogo no OLX, cara. Preço sensacional. Peguei a R$ 100 esse jogo. Já o cara vendendo no LXP, inclusive, né? Eu lembro que uma semana antes de eu pegar o meu jogo aqui, um cara tinha anunciado ele no Mercado Livre por 350, vendeu assim em questão de minutos. Né? O cara anunciou, no mesmo dia o cara foi lá e comprou. Né? Realmente os jogos de Digimon também estão ficando bem difíceis. E esse jogo que é interessante, ele é um jogo de simulação, né? Você captura Digimons, você treina, alimenta para poder participar do campeonato mundial. Achei bem legal, jogo interessante também da série Digimon. E recomendo também. Eu lembro que eu joguei muito esse jogo aqui no emulador, na época do emulador ainda, a pirataria e tal. Joguei muito esse jogo aqui. Agora vamos para os jogos da série Pokémon. Acho que vocês devem ter sentido falta aí, né, no vídeo anterior. Então vamos aqui. Eu não sou aquele cara, você tem que ter todos os jogos da série. Não, cara. Se eu tiver um de cada momento, para mim tá ótimo. Eu tenho aqui o Pokémon Platinum, que esse jogo aqui para mim ele também traz uma nostalgia muito grande, que eu lembro quando eu jogava ele no emulador, adolescente, né? Era o tempo que estava passando o anime na Rede TV. Então era muito legal pra mim jogar o jogo e acompanhar o anime da mesma temporada, né? Então, cara, demais. Esse jogo pra mim tem um fator nostalgia também muito grande. Pra mim ele é um dos melhores jogos de Pokémon, justamente por isso. O meu também tá completo aqui. É um jogo que esse aqui eu não preciso nem comentar o quão caro ele tem estado, né, ultimamente. Então, um Pokémon Platino, muito bom aí da quarta geração, sensacional. Vale muito a pena aí para quem coleciona ter esse jogo, apesar do preço salgadíssimo, né? Mas se você tiver a oportunidade de pegar, pegue. E aí, seguindo aí da quinta geração, temos aqui o Pokémon Black, que trouxe um incremento bem interessante no quesito história, né? Tem toda uma história bem mais elaborada do que os jogos anteriores. Eu gostei desse ponto, apesar de eu não ter gostado do fato deles terem colocado apenas Pokémons novos, né? Apenas da região da quinta geração. Mas é mesmo assim, é um jogo bom também, interessante. Pokémon, né? Não tem muito o que falar. E aí um dos meus favoritos também, que é o Pokémon Black 2, que esse aqui sim eu achei bem interessante. O jogo já foi lançado no final da vida do Nintendo DS. Na realidade o 3DS já estava com tudo, se eu não me engano já tinha até a versão XL do 3DS no mercado já, quando esse jogo foi lançado, né? Bom jogo também, esse aqui trouxe alguns Pokémon das regiões anteriores e tal. Uma história nova relacionada ao mesmo continente. Eu achei bem legal isso, né? Eles nunca tinham feito. Geralmente se lançavam os dois jogos, né? Versão oposta à outra, depois uma versão melhorada. Aqui não, eles fizeram duas versões, né? Que foi o Black 2 e o White 2. E são histórias novas, né? Apesar de algumas coisas, né? Os ginásios tiveram algumas mudanças e tal. Eu gostei, achei bem legal o que eles fizeram aqui, né? E aí o último e não menos importante, um dos jogos que tem ficado mais caros aí do Nintendo DS, galera, que é o Pokémon Soul Silver. Minha cópia tá completa aqui, eu vou abrir para vocês, né, com Pokéwalker e tal. Foi uma função fantástica, né, que foi feito para a época. Você podia tirar os jogos, os Pokémons do jogo, colocar aqui nesse Pokéwalker e fazer coisas com ele, caminhar. Você tinha acesso a áreas que você podia capturar Pokémons e tal. O meu tá completinho aqui, tá dentro até do saquinho. Deixa eu tirar aqui. Esse aqui é o famoso Pokéwalker, galera.
né? Então, esse item aqui foi uma coisa de louco, cara, fantástico. Você interage diretamente com o cartucho, né? O cartucho tem uma espécie de infravermelho. E aí, cara, você tira o Pokémon do jogo, bota pra cá, anda com ele. Achei isso aqui sensacional que eles fizeram, né? Esse aqui é um item realmente bem interessante da história dos jogos, que encareceu demais também o produto, né? A galera cobra super caro aí, só pelo fato de ter o Pokéwalker e tal. Aqui o jogo, né? Veio na luva, versão brasileira, né? Essa luva sempre vem nos jogos brasileiros, né? Na grande maioria deles, claro. Tá completinho aqui, perfeito, com manual, coisa linda, né? Todos os encartes e tal. E o famoso cartucho preto. Primeiro indício de que um jogo Pokémon Soul Silver Heart Gold é original é ele ser preto. Aí você coloca uma lanterninha aqui contra ele e vai ter que ficar vermelhinho, tá? Cara, recomendo demais também. Esse jogo pra mim é sensacional, segunda geração, remake, muito bem feito e vale muito a pena aí você jogar. Com certeza todo mundo já jogou, né? Não tem como dizer. Falar sobre Pokémon. Esse jogo é sensacional. Pra mim, os jogos de DS são os melhores jogos de Pokémon que foram lançados até hoje. E é isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui com mais esse vídeo. Prometo trazer os próximos jogos. Não sei quando, mas fiquem aí, acompanhem, vamos interagindo aí. E é isso aí, galera. Até a próxima. Valeu.